Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira frase do Evangelho pode induzir a um erro. Não dar coisas santas aos cães, nem pérolas aos porcos. Parece levar a uma ideia de que a gente não deve desperdiçar os bens que nós temos, dando para os porcos ou para os cães, coisas santas para os cães, pérolas aos porcos. Quase que a gente podia alimentar uma ideia um pouco gananciosa, capitalista, de não perder nada. E na realidade o que Jesus vai dizer depois é exatamente o contrário. É exatamente perder. Fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros fizessem a nós. Então, longe de dar margens para o nosso egocentrismo, nosso egoísmo, o nosso desejo de prevalecer sobre os outros, de ser melhor do que os outros, na verdade, Jesus chama isso, exatamente esse tipo de coisa, de dar pérolas aos porcos. E em vez disso, então, ele propõe exatamente o contrário, de dar aos homens, de fazer aos outros aquilo que se gostaria para si, de dar aos outros aquilo que se gostaria de receber. É um pouco estranho, mas com isso Jesus mostra que para nós o que é libertador é exatamente dar. Que os porcos e os cães aqui são uma representação do nosso próprio eu. É dar pérolas aos porcos, ficar girando em torno de mim mesmo, querendo que os outros me realizem. E em vez disso, então, Jesus diz: procure ajudar os outros. Gire em torno dos outros. Portanto, ele quer dizer que existe uma verdadeira riqueza e uma verdadeira santidade em realizar estas coisas. E para responder à dificuldade de viver desta maneira, Jesus conta uma parábola, então dá um exemplo. Larga é a porta que leva à perdição. Estreita é a porta que leva para a vida. Muitos entram pela porta larga, quer dizer, muitos vão para a perdição. Poucos encontram a porta e o caminho que leva para a vida. De fato, existe uma lógica nisso, gente. Já os antigos, Aristóteles, por exemplo, falava que existem 1000 maneiras de errar e existe só uma maneira de acertar. Alguns exemplificam dizendo assim: para errar o alvo é fácil. Existem 1000 possibilidades de errar o alvo. Para acertar o alvo
é só um lugar, é só uma direção. Parece um pouco cruel, mas isso mostra o quanto é fácil se enganar, o quanto é fácil cometer erros. Acertar requer esforço, treinamento, requer luta. E é por isso que Jesus exemplifica assim: a porta que leva para a vida é estreita. A porta que leva para a perdição é larga. Por isso, para a gente levar uma vida de qualquer jeito, errada, para a gente não se importar com as coisas de Deus nem com o próximo, não precisa fazer força. É só deixar-se levar pela corrente da nossa cultura, do nosso tempo, dos costumes da nossa época, a meu ver, paganizados nos meios de comunicação, no rádio, na televisão, na internet, sobretudo, paganizados. Há uma forma de vida pagã que penetrou a nossa cultura e que às vezes força até penetrar, e acho que às vezes penetra até dentro do nosso meio religioso e católico. É muito fácil a gente dizer que as coisas são diferentes e aceitar tudo que vem como diferença e dizer, não, é que agora é assim mesmo. É claro, é só soltar o corpo e dizer, não precisa fazer nada, é só assumir o modo de vida, as propostas, as ideias, os desejos dos homens do nosso tempo. Não foi assim que o cristianismo nasceu. Os cristãos foram martirizados exatamente por não se afinarem com a cultura do tempo. O cristianismo teve que enfrentar, também do ponto de vista moral, também teve de enfrentar. Por isso, a proposta evangélica busca mais do que plena aceitação, busca o caminho correto. Até esse discurso é antiquado, as pessoas nem gostam de ouvir falar que existe um certo e um errado. Mas, repetindo as palavras de Jesus, a porta que leva para a perdição é larga, a porta que leva para a vida é estreita. As pessoas que vivem dando margem para os seus desejos e até considerando os seus desejos, suas ideias, seus pensamentos como direitos, pura e simplesmente porque acham que devia ser, longe de encontrarem a realização nisso, estão propondo um modo de vida para o qual o ser humano não é aperfeiçoado, não melhora. E muitas das pessoas que às vezes impunham esses ideais, depois lamentam porque a questão é, mesmo que todo mundo diga que está tudo bem, mesmo que as leis aceitem tudo, mesmo que até mesmo os cristãos se calem e dizem para nós tudo bem, isso não faz do erro um acerto. Isso não faz do caminho errado um caminho certo. Isso não faz do ser humano uma criatura diferente daquela que Deus criou, que tem uma natureza própria, que tem no seu próprio íntimo já impressos aquilo que Deus quis que ele fosse. O triste no nosso tempo é que às vezes a gente, para proclamar esse nosso ideal, essa nossa convicção, essa nossa fé, às vezes a gente entra numa guerra inútil onde a gente passa, em vez de proclamar o que a gente acredita, a gente passa a combater quem pensa diferente. Aí é outro problema. Eu não gostaria de fazer isso, mas também não gostaria de fazer parecer que a gente, para ser bom, para a gente agir com caridade, a gente pura e simplesmente aceita tudo que se diz, tudo que se pretende. E estou falando do Evangelho. Larga é a porta que leva à perdição.
estreito, é o caminho que leva para a vida. Dou um exemplo do matrimônio. Todo mundo que chega no fim da vida tendo se mantido firme no matrimônio, por exemplo, quando celebra 25 anos de casamento, 50 anos, tem para trás uma história de muita luta. Não tem uma história de sonho, de felicidade no estilo daquilo que pensava talvez quando estava namorando, quando estava noivando. Teve uma luta, um fardo a carregar. Mas para quem olha para trás depois de vencido tudo isso, brota uma felicidade espontânea, uma alegria de ter superado, de ter vencido, de ter realizado alguma coisa. Se as pessoas nas primeiras dificuldades já desistem, e se para cada primeira dificuldade ela desiste, vai passar a vida inteira casando e descasando. E com isso não quero dizer que não existam situações em que as separações acontecem por circunstâncias que as pessoas não desejam, às vezes circunstâncias que as pessoas não têm culpa nenhuma. Às vezes a culpa é só do outro. Existem várias situações. O meu papel aqui não é fazer um juízo privado, é falar de um ideal de maneira genérica. Mas o que eu quero acentuar é que a dificuldade, as dificuldades, os obstáculos fazem valorizar ainda mais a chegada. Isso é uma regra praticamente para todas as nossas atividades. Não é fácil, isso o próprio Jesus reconhece. O caminho é apertado, nem todo mundo consegue passar, mas o caminho apertado é o que leva para a verdadeira vida. O caminho largo, para quem não se importa com nada, para quem escolhe pura e simplesmente as facilidades, normalmente leva à perdição. Rezemos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.